E se tudo o que você acreditou sobre o tempo estivesse errado? E se o calendário que você segue fosse apenas um véu, um disfarce conveniente que oculta os verdadeiros ciclos cósmicos que moldam sua consciência? Há datas que parecem normais, mas carregam códigos enterrados sob camadas de distrações humanas. E no dia 8 de agosto, um desses códigos será ativado. Mas cuidado, esse não é um portal para todos. Dot Jehuti advertiu que nem todos estão prontos para atravessar, e muitos, mesmo à beira da revelação, escolhem continuar dormindo. Você já sentiu que certos dias parecem mais densos? Como se algo invisível estivesse pressionando sua alma, mexendo em feridas antigas, reacendendo memórias que você nem sabia que guardava? Isso não é acaso, isso é memória espiritual. E o 8 de agosto ressoa como uma trombeta vibrando no inconsciente coletivo. Todd não fala de datas comuns, ele fala de convergências sagradas. E o que vai se abrir nesse ciclo não será gentil com quem vive na superfície. O tempo vai se dobrar, mas só quem estiver atento vai perceber o que está sendo escondido à vista de todos. Você acha que já despertou? Cuidado com essa ilusão. A verdadeira prisão nunca teve grades. Ela é construída com certezas. E é justamente no momento em que você acredita saber que Dot Jehuti lança o véu sobre seus olhos para testar sua entrega. 8 de agosto não será um evento externo. Será uma invasão silenciosa dentro de você. Uma brecha entre mundos que não avisa, apenas exige. E quem não estiver alinhado com o código será engolido pelo próprio ruído interno, preso em mais um ciclo de repetições disfarçadas de evolução. Por que você está aqui agora ouvindo essas palavras? Acredita mesmo que foi por acaso? Nenhum chamado é aleatório. Você foi trazido porque há uma parte sua que já sabe, uma parte esquecida, mas ainda viva, que pulsa em sintonia com a linguagem de Thoth. Uma linguagem feita de silêncio, números escondidos e símbolos que só se revelam a quem ousa questionar. O portal não é uma porta, é um espelho, e só atravessa quem tem coragem de encarar o que sempre evitou. Mas atenção, quanto mais perto você chega, mais forte fica o sussurro que tenta te afastar. Não é o medo que te impede, é a lembrança inconsciente do que você terá que abandonar se escolher atravessar. No 8 de agosto, não será o mundo que mudará, será você. Mas essa mudança tem um preço, e só quem permanecer até o fim desta mensagem entenderá o que está, desde já, sendo escrito em sua alma. Dot Jehuti não revela o código, ele ativa, e quando isso acontecer, não haverá volta. Há datas que não foram feitas para serem vividas, foram escritas para serem lembradas antes mesmo de acontecerem. 8 de agosto não é um número, é um espelho, uma dobra no tecido do tempo que pulsa, silenciosa, no fundo da alma humana. Dot Jehuti não aponta esse ciclo como um acaso, mas como um retorno, um ponto de cruzamento onde as almas que esqueceram de si mesmas recebem uma última chance de lembrar. Mas lembrar dói, porque lembrar é olhar para dentro, sem o filtro das ilusões. E é exatamente por isso que tantos fogem desse chamado antes mesmo de reconhecê-lo. Você sente isso? Esse peso que cresce no silêncio entre os seus pensamentos? Como se algo antigo estivesse tentando emergir, romper a superfície, escapar da prisão que você mesmo construiu? 8 de agosto desperta essas frestas. É como se o tempo se tornasse líquido e escorresse entre os dedos, revelando fragmentos de algo que você jurava não existir, mas está lá, sempre esteve. E Dot sempre sussurrou: você é que não estava ouvindo. A humanidade aprendeu a chamar de destino aquilo que não teve coragem de escolher. E nesse dia, as escolhas não serão feitas com palavras, mas com frequência, com vibração, com coragem interna de atravessar um limiar que não pode ser visto, apenas sentido. Muitos perguntarão: mas o que exatamente vai acontecer? E essa é a pergunta errada, porque o que acontece não é fora, é dentro. E o que não acontecer dentro não fará sentido algum do lado de fora. Thoth não entrega respostas, ele entrega chaves, e o que você faz com elas determina se o portal abre ou se permanece como mais uma lenda esquecida entre bilhões.
Cada pensamento que você tem até o 8 de agosto é um ensaio para esse momento. Cada sentimento negado, cada dor empurrada para o inconsciente será convocada, não como punição, mas como lembrança. Porque o verdadeiro despertar não acontece quando tudo muda. Acontece quando você finalmente aceita que não há mais para onde correr. Mas será que você está pronto para encarar o que escondeu de si mesmo? Porque o portal 88 não tolera máscaras. Ele rasga camadas, ele desnuda. E o que sobra, depois que tudo aquilo que não é você cai, é a sua essência. Mas ela pode ser mais desconhecida do que você imagina. O choque não será ver o que está por vir, será reconhecer quem você sempre foi, mesmo tendo vivido uma vida inteira negando isso. Há uma inquietação se formando no fundo dos olhos de quem pressente. Um chamado que não usa palavras, mas invade o corpo com arrepios, sonhos estranhos, memórias que não pertencem a esta encarnação. Isso não é loucura, é código. É o seu campo vibracional respondendo à linguagem original, a linguagem de Thoth. E você pode ignorar, pode racionalizar, pode zombar, mas não pode silenciar o que foi ativado. Tudo que está ao seu redor foi moldado para te distrair do momento que se aproxima. Relacionamentos que prendem, tarefas que sufocam, ruídos que anestesiam. Nada disso é coincidência. Tudo que prende sua atenção para fora é um esforço para te impedir de olhar para dentro, porque o que está dentro sabe demais. E o dia 8 será o ápice desse confronto. O campo se abrirá. E a pergunta que restará é: você vai estar presente? Ou mais uma vez vai fingir que não ouviu? É estranho como a alma sabe o caminho, mesmo quando a mente tenta se agarrar ao conhecido. Você sente isso agora, não sente? Esse desconforto entre a razão e o impulso, essa dúvida que não é racional, mas quase física, é o começo do fim de uma era interna. Thoth não desperta os que dormem por acaso. Ele toca apenas os que, mesmo em silêncio, suplicam por algo que não sabem nomear. E talvez seja por isso que você está aqui. Não pela curiosidade, não pelo acaso, mas porque parte de você cansou de andar em círculos. E agora, mesmo que ainda não admita, sabe que o próximo passo não será dado com os pés, será dado com a alma. Você já se perguntou por que certas datas carregam um peso invisível? Por que, mesmo sem entender, seu corpo começa a reagir antes que a mente compreenda? 8 de agosto não é um ponto no calendário, é um selo vibracional, um alarme cósmico que se ativa nos corpos daqueles que ainda mantêm um fragmento de lembrança da verdade original. O desconforto que cresce em você não é ansiedade, é chamado. E Thoth Jehuti sabia que esse chamado não viria de fora, viria do abismo entre o que você é e o que você finge ser. Esse dia não será marcado por acontecimentos externos explosivos, mas por implosões internas que quebram muros antigos, resgatando memórias enterradas em silêncios profundos. 8 de agosto será uma travessia, e o portal não se abre com força, ele se abre com renúncia, porque atravessar o 88 é mais do que receber energia, é perder o que te mantém adormecido. A dor da transformação nunca está no que vem, mas no que morre, e o que precisa morrer agora é o seu apego à versão de si mesmo que foi moldada para sobreviver em um mundo que teme a verdade. A verdade não é confortável. A verdade não pede licença. A verdade de Thoth não vem para ser admirada. Ela vem para rasgar. Rasgar os contratos invisíveis que você assinou com o medo, com a conformidade, com a desistência. E você pode sentir isso agora mesmo, nesse exato instante. Há algo se movendo em você, uma vibração que toca lugares onde a luz raramente chega. Você sente o tremor nas palavras? Não é retórica, é reativação. O que será que você prometeu a si mesmo antes de nascer e esqueceu? 8 de agosto é esse lembrete. Mas não espere um bilhete escrito com palavras humanas. Espere imagens, sensações, encontros, sincronicidades tão precisas que parecerão surreais. Espere sonhos que parecem reais demais. Espere dores físicas sem diagnóstico. Espere a sensação de estar sendo observado, porque você está. Porque Thoth não observa como um Deus,
ele observa como um espelho, e todo aquele que for tocado por esse reflexo verá seus escudos se quebrarem um por um. Não haverá onde se esconder, nem nos outros, nem nas desculpas, nem nos planos, porque a única rota segura será atravessar aquilo que você mais teme, você mesmo. É aqui que a maioria foge, porque a mente aprendeu a proteger a ferida, não a curá-la. E ao menor sinal de exposição, ela reage com distração, com dúvida, com resistência. A mente tentará desacreditar isso que você está sentindo agora. Tentará te convencer de que é exagero, de que isso não passa de uma narrativa mística. Mas a alma não precisa de provas. A alma reconhece quando é chamada pelo nome que o mundo esqueceu. E se você está lendo até aqui, é porque esse nome ressoou dentro de você. Não importa o que sua mente diga, o chamado já aconteceu. E a partir daqui, não há como fingir que não ouviu. Você ainda tem memórias que não são suas, sonhos com símbolos que você nunca viu, mas que te paralisam, medos inexplicáveis que surgem sem contexto, desejos profundos de partir, de recomeçar, de desaparecer sem motivo aparente. Tudo isso são fragmentos do código que Thoth deixou dentro de você, porque o verdadeiro ensinamento não está em livros, está no DNA da alma. E o portal 8 do 8 é o instante em que esse código é decifrado ou negado. E negar esse código não é apenas continuar dormindo, é começar a apodrecer por dentro, porque aquilo que não é vivido apodrece. E você sente isso, há partes suas que já estão murchando pela ausência de verdade. É doloroso sim, porque ninguém nos preparou para despertar. Nos ensinaram a competir, a agradar, a buscar aprovação, mas ninguém nos ensinou a lembrar. Lembrar que a alma tem um ritmo e que esse ritmo não obedece ao relógio humano. Ele obedece aos alinhamentos cósmicos, e o 8 de agosto é um desses alinhamentos. Nesse dia, o portal não aparece para ser admirado, ele aparece para ser atravessado. E cada vez que você hesita, a dor aumenta, porque o portal vibra em você, não fora, e o tempo não espera, ele continua, ele arrasta, e se você não mergulhar, será arrastado com tudo aquilo que está tentando manter de pé, mesmo já estando em ruínas. Talvez ninguém te explique isso com clareza, porque não é possível explicar um sussurro da alma com palavras da mente, mas você entende, mesmo que não compreenda, você sente, mesmo que negue. Thoth Jerut dizia que os verdadeiros iniciados não são aqueles que se mostram prontos, mas aqueles que aceitam se despir. Despir-se da ideia de controle, da ideia de certeza, da ideia de identidade, porque tudo isso são máscaras. E quando o 8 de agosto vier, essas máscaras não resistirão. Elas cairão, e com elas cairão todas as histórias que você criou para evitar o encontro com o que pulsa atrás do seu próprio nome. Há um silêncio que antecede a queda de um velho eu. Esse silêncio é aterrorizante para quem não sabe escutá-lo, mas para quem aceita mergulhar, esse silêncio se torna um útero, um espaço sagrado onde tudo pode nascer de novo. E talvez seja esse o verdadeiro código de Thoth. Não uma fórmula mágica, mas um convite brutal para morrer conscientemente. Morrer para as versões baratas que você aceitou ser. Morrer para os pactos feitos com o medo. Morrer para o conforto que paralisa. Porque o despertar não é luz, é incêndio. E o fogo queima antes de iluminar. Agora me diga, o que você está sentindo neste momento? Não responda com a mente. Sinta. Há uma inquietação crescendo em seu peito, uma vontade de fugir ou de chorar. Isso é o código se ativando. Isso é o portal tentando se abrir em você. Você pode resistir, se distrair, pausar esse vídeo e fingir que nada disso te toca. Mas uma vez que o chamado é ouvido, ele ecoa, ele reverbera em tudo. E nenhuma distração do mundo será suficiente para silenciar o que está nascendo dentro de você agora. A pergunta não é mais o que vai acontecer no 8 de agosto. A pergunta é, você vai ter coragem de estar inteiro quando acontecer? Vai sustentar o olhar quando Thoth devolver o reflexo? Ou vai tremer e correr para os braços da ilusão? A escolha parece sua,
mas na verdade, ela já foi feita antes de você nascer. E tudo que está se desenrolando agora é apenas o momento em que a alma revela o que o ego tentou esconder por vidas inteiras. Talvez você esteja começando a entender, ou melhor, a sentir que este não é apenas mais um vídeo. Não é apenas mais um conteúdo, uma teoria, uma especulação mística sobre datas e portais. O que está sendo construído aqui é uma experiência de ressonância, uma ativação, um chamado silencioso que se infiltra nas brechas da sua atenção e começa a mexer no que você jurava estar enterrado. Porque Thoth Jerhut não fala para o ego, ele sussurra direto ao espírito. E todo espírito que escuta não volta ileso, porque ao reconhecer o chamado, começa a desintegrar tudo o que não é verdade. E a verdade, ao emergir, nunca é confortável. Ela é cruelmente libertadora. Você já reparou como, perto de certos dias, tudo parece estremecer ao redor? Relacionamentos entram em crise. Emoções ficam mais sensíveis. O corpo se torna um campo de batalha entre o sono e a agitação. Isso não é instabilidade, isso é sinalização. O portal 8 de agosto não começa no calendário, ele começa na vibração. Começa quando o campo eletromagnético da Terra começa a se alinhar com padrões antigos, registros vibracionais que estavam adormecidos no éter. Esses padrões estão sendo reativados, e quando isso acontece, tudo o que está desalinhado dentro de você começa a gritar. Gritar por libertação, por purificação, por verdade. O grito é interno, mas o eco ressoa em tudo. E aqui entra o dilema. A maioria das pessoas ouve esse grito e corre para anestesiar. Com comida, com distração, com sexo, com opiniões, com medo, porque é mais fácil tapar os ouvidos do que aceitar que algo precisa morrer. O ego treme diante da morte simbólica, mas a alma sorri, porque ela sabe que cada queda é uma devolução para o estado original, para a pureza que foi sufocada por condicionamentos, traumas e convenções. 8 de agosto é o momento em que essa devolução pode acontecer, mas apenas se você aceitar ser desmontado. Sim, desmontado. Porque a alma não constrói sobre estruturas frágeis. Ela destrói para revelar o que sempre foi. E você sente isso. Talvez esteja se perguntando, por que isso tudo mexe tanto comigo? Por que essas palavras estão me atravessando como facas invisíveis? Porque você sabia, em algum lugar esquecido, em algum plano anterior, você prometeu que estaria atento quando esse dia se aproximasse. E agora que ele está quase aqui, a memória está voltando. Mas ela não volta em frases claras. Ela volta como desconforto, como choro inexplicável, como saudade de algo que você nunca viveu, como vontade de sumir sem saber para onde. Isso é o sinal de que o código de Thoth está se ativando em seu campo. E ele não pede permissão, ele apenas toca. Você consegue perceber como tudo ao seu redor está pedindo uma pausa, um silêncio, um recolhimento? O mundo lá fora está mais barulhento do que nunca, mas por trás desse ruído há um convite para se retirar, para ouvir o que não tem som, para sentir o que não pode ser descrito, porque o portal 88 não se abre com alarde, ele se abre no sutil, no silêncio, no vazio, e apenas quem consegue sustentar o vazio será capaz de atravessar. Mas o vazio assusta, porque no vazio não há controle, não há distração, não há identidade, há apenas você, nu, cru, sem escudos. E é nesse estado que Thoth aparece, não para te guiar, mas para te lembrar que você já sabe o caminho. Mas quantas vezes você já se sabotou antes de atravessar? Quantas vezes você parou na beira da mudança real porque o medo sussurrou mais alto que a alma? E se dessa vez você não recuar? E se desta vez você for até o fim do abismo interno? Porque sim, é um abismo, mas não um abismo para cair. É um abismo para se soltar. A queda não é destruição, é libertação. E talvez você precise cair das expectativas, cair das mentiras,
cair dos papéis que assumiu para ser aceito, porque ninguém atravessa o 88 carregando peso morto, e tudo aquilo que você insiste em carregar por medo de ficar só está te afundando. Você já percebeu como seu corpo tem respondido ultimamente? Dores estranhas, cansaço sem motivo, insônia, palpitações, sensações inexplicáveis de presença? Isso não é fraqueza, isso é desprogramação. O seu corpo está tentando se libertar de frequências densas que não combinam mais com o que está se aproximando, mas você precisa colaborar. Precisa parar de lutar contra o processo, precisa se render, e render-se não é desistir, é alinhar, é parar de resistir ao que a alma já escolheu, é deixar de tentar controlar o que sempre esteve além da mente. O despertar não é sobre entender, é sobre permitir, e talvez seja por isso que você está aqui agora, absorvendo essas palavras como quem absorve fogo, porque há algo em você que cansou de sobreviver no automático, cansou de repetir padrões, de seguir comandos invisíveis, de sustentar uma versão vazia de si mesmo apenas para caber no mundo. 8 de agosto é sobre romper. Romper com tudo o que te impede de ser. Não se trata de mágica, não se trata de manifestação. Trata-se de retorno. Retorno a uma vibração original, que foi soterrada por séculos de condicionamento. E quando essa vibração retorna, ou você a honra, ou você desintegra. Você quer saber como acessar o portal. Não se trata de ritual, não se trata de técnica, se trata de escuta, de presença, de coragem para sentar diante da própria dor e não fugir, de olhar para dentro mesmo quando tudo lá fora grita para olhar para fora, de sustentar a vibração da verdade mesmo quando todos ao redor estão escolhendo a mentira confortável. O portal se abre em você, e só em você. O resto é cenário. E quando ele se abrir, você saberá. Não por uma explosão, mas por um silêncio tão profundo que te atravessará como um trovão mudo. E então tudo mudará, mas não da forma que você imagina. Não com milagres visíveis, mas com deslocamentos internos. O mundo continuará o mesmo, mas você não. E isso será o verdadeiro impacto. Ver o mundo como ele é, sem os véus. Ver a si mesmo como é, sem as máscaras. E principalmente, sentir que, apesar de tudo, você está inteiro. Porque só quem se perde completamente pode se encontrar de verdade. E é isso que Todt Jehuti oferece com o 88. Não um caminho, mas um espelho. Não tem uma promessa, mas um chamado. E a única pergunta que resta agora é: você vai ouvir? 8 de agosto não será um acontecimento, será uma revelação. E revelações não pedem licença. Elas rasgam, elas expõem, elas iluminam aquilo que você passou a vida inteira tentando esconder até de si mesmo. E talvez por isso você esteja se sentindo como se algo estivesse prestes a acontecer, mesmo sem saber exatamente o que. É a alma que pressente, é a sua verdade pulsando por trás das distrações. Porque você sabe, mesmo sem saber explicar, você sabe, sempre soube. O código de Todt não chega à mente, ele reverbera direto no campo que te sustenta. E quem ouve, muda, quem sente, arde, mas arder dói. E é por isso que tantos escolhem permanecer nas sombras. Porque a luz verdadeira não acaricia, ela queima, queima as mentiras, queima os pactos feitos com o medo, queima as zonas de conforto onde você se escondeu para não ser rejeitado, abandonado, destruído. E agora o fogo está mais perto do que nunca. O portal está se abrindo, mas ele não se abre para todos. Ele se abre para os que se abrem, para os que têm coragem de se deixar queimar e renascer. Porque não há despertar sem morte, e não há morte sem dor. Você consegue sentir o que está vindo, como se o ar estivesse mais denso, como se o tempo estivesse te empurrando para dentro. Isso não é ilusão, é real. O campo está mudando, os véus estão ficando finos. E Todt Jehuti ensinou: quando os véus caem, o que resta é o espelho. E esse espelho não mostra o que você mostra ao mundo. Ele mostra o que você escondeu até de si, o medo de ser quem é,
a raiva que você reprimiu, a tristeza que você disfarçou com sorrisos, o desejo de sumir que você sufocou com produtividade. O espelho mostra tudo, sem filtro, sem piedade, porque é só na totalidade que existe liberdade. 8 de agosto não vai te dar respostas. Vai te fazer perguntas que você tentou evitar por vidas inteiras. Quem é você sem os títulos? Quem é você sem a validação? Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando os outros param de aplaudir? Porque o verdadeiro despertar não é bonito. Ele é devastador, ele derruba, ele esvazia, ele desprograma. E só depois que tudo está em ruínas é que a alma consegue emergir. Não porque foi construída, mas porque foi desenterrada. Porque a verdade sempre esteve lá, apenas soterrada pela dor de ter sido negada tantas vezes. Você sente vontade de ir embora de tudo às vezes? De desaparecer, de recomeçar do zero, de fugir de si? Isso não é fraqueza, é memória, é a lembrança de que existe algo além dessa vida que você aceitou como normal. O código de Thoth se manifesta assim, como inquietação, como saudade de um lugar que você não lembra, mas sente, como um aperto no peito sem motivo, como uma tristeza sem nome, porque a alma está pedindo passagem. E o ego desesperado tenta impedir, porque ele sabe que se a alma emergir, ele morre, mas talvez esteja na hora de morrer um pouco, morrer para as mentiras, morrer para os personagens, morrer para as expectativas que os outros colocaram sobre você, morrer para os pactos invisíveis que você fez para ser amado, porque esses pactos estão te matando em silêncio. E o 8 de agosto é o convite cósmico para quebrá-los, mas não com raiva, com verdade, com presença, com amor próprio, com a firmeza de quem olha para o espelho e diz: eu me recuso a continuar traindo quem eu sou apenas para ser aceito por quem não me vê. É aqui que o jogo muda, quando você escolhe não mais negociar sua essência em troca de pertencimento. Quando você entende que estar só com a verdade é melhor do que estar acompanhado na mentira. Quando você para de pedir licença para existir. 8 de agosto não vem para te dar permissão. Ele vem para te lembrar que você nunca precisou dela. E Thoth Jerhuti sussurra isso através dos símbolos, dos sonhos, dos encontros sincrônicos. Ele não fala em voz alta, ele fala através do invisível. E o invisível está gritando agora. Talvez por isso você tenha chegado até aqui, porque algo em você não aguenta mais. Porque por mais que você tente, nada mais te preenche. Nem os bens, nem os relacionamentos, nem as conquistas. Porque tudo isso virou ruído, distração, anestesia. Você sente falta de algo que o mundo não pode te dar. E o que falta é você. A versão sua que foi enterrada para agradar. A versão que foi silenciada porque era intensa demais, sensível demais, livre demais. E agora, essa versão está voltando. Ela está te chamando de volta para casa. E o portal é a porta. Mas atravessar a porta exige renúncia. E a pergunta que fica é: o que você está disposto a deixar para trás para viver a verdade? Porque você não pode carregar tudo com você. Há coisas que precisam ficar. Máscaras, pactos, feridas que você transformou em identidade, rancores que você usou como armadura, histórias que você repete para justificar sua dor. Tudo isso precisa ser solto, não negado, honrado, sentido, integrado e então liberado, porque o portal 88 não é sobre fuga, é sobre retorno, retorno ao centro, ao núcleo, à origem. E lá você vai encontrar o que sempre buscou fora: paz, alívio, propósito, direção, não como recompensa, mas como consequência de ter sido verdadeiro. E é isso que o código de Thoth exige. Verdade, não perfeição, não respostas, apenas verdade. E a sua verdade está pedindo para sair. Você vai deixar? Você chegou até aqui por escolha ou por chamado? A essa altura, talvez nem saiba mais a diferença, porque quando o código de Thoth se ativa, a linha entre vontade e destino se dissolve. Não se trata mais de querer, se trata de lembrar. E o que está sendo relembrado agora em você não é uma teoria, nem um conceito esotérico.
É uma memória viva, ancestral, enterrada sob camadas de negação. 8 de agosto não marca um evento cósmico, marca o retorno do que nunca deveria ter sido esquecido. E essa lembrança não vem suave, ela vem como terremoto, como dilúvio, como um rompimento interno que você não consegue mais evitar e nem deve. Você sente isso no peito, não sente? Como se algo estivesse tentando sair de dentro, mas você ainda segurasse com as 2 mãos. Não porque quer manter, mas porque tem medo de quem você será depois que soltar. E é esse medo que paralisa, mas é esse medo que, uma vez atravessado, se transforma em portal. É ele que separa o velho do novo, o prisioneiro do livre, o personagem da alma. 8 de agosto é o ponto em que essa decisão deixa de ser uma abstração e se torna inegociável. Ou você atravessa, ou continua sendo consumido pelo que você fingiu ser por tanto tempo. É preciso coragem para atravessar. Coragem de abandonar o controle, o roteiro, a lógica, porque o código que Thoth entrega não obedece à razão. Ele explode por dentro da sua estrutura mental. Ele destrava verdades com símbolos. Ele reativa consciências com silêncio. Ele quebra padrões com presença. E quando isso começa a acontecer, não há como continuar vivendo do mesmo jeito. As relações mudam, os hábitos gritam, os lugares onde você se escondia começam a apertar. A vida, como você conhecia, começa a ruir. Não como castigo, mas como libertação. Porque onde há mentira, o código não pode habitar. E é por isso que muitos sentem que estão perdendo tudo. A carreira que já não faz sentido, o relacionamento que sufoca, a cidade que grita, o corpo que não aguenta mais. Tudo isso são sinais de que o campo está te empurrando para fora das grades. Não para te punir, mas para te lembrar. Lembrar do que você é sem os muros. Lembrar de quem você é sem os rótulos. Lembrar da missão que você aceitou antes de nascer, porque você não veio ao mundo para repetir ciclos. Veio para quebrar correntes. Veio para servir à verdade. E a verdade cobra caro, mas oferece tudo. Você já sentiu vontade de desaparecer do mapa? De sair andando sem destino, largar tudo e começar do zero? Essa não é uma fuga. É a alma tentando te salvar. É o seu campo vibracional rejeitando o que não ressoa mais. E ignorar isso só prolonga a dor. Porque o sofrimento é o que acontece quando a alma pede transformação e o ego oferece resistência. E nesse 8 de agosto, essa tensão vai atingir o auge. É como se o universo inteiro respirasse fundo, esperando a sua resposta. E essa resposta não será dita com palavras, será dita com vibração, com ação, com decisão. Você ainda acredita que despertar é luz e amor? Prepare-se para se decepcionar, porque despertar, de verdade, é perder tudo o que te impedia de ser quem você é. É perder quem você acha que precisa ser. É perder o que você conquistou em troca da própria alma. E quando isso acontece, a dor é inevitável, mas também é santa, porque é essa dor que limpa, que realinha, que traz você de volta para o centro. O código de Thoth não promete felicidade, promete verdade. E a verdade, por mais árida que seja no começo, é o único solo fértil onde algo real pode florescer. Você sente o chamado? Esse arrepio que não é frio, essa inquietação que não é ansiedade? Isso é o campo pedindo passagem, é o seu espírito exigindo espaço. E quanto mais você adia, mais o corpo adoece, mais a mente colapsa, mais a vida estagna. Porque a alma, uma vez acordada, não aceita mais viver em cativeiro, e o 8 de agosto não será gentil com quem tentar voltar a dormir. Ele trará sonhos vívidos, encontros desconcertantes, perdas repentinas, revelações abruptas, não como castigo, mas como ruptura, como nascimento, como um basta cósmico que vem da sua essência mais profunda. Talvez você já tenha sentido isso em ciclos anteriores, mas desta vez é diferente. Desta vez, o portal está se abrindo em uma frequência que não será repetida tão cedo, e ignorar esse momento será como negar o próprio coração batendo no peito, porque tudo, absolutamente tudo, está convergindo para este ponto. E a sua presença aqui, neste exato momento, lendo estas palavras, não é aleatória. Você foi preparado,
você foi conduzido, você foi marcado com o selo da lembrança. E agora está diante da decisão que mudará tudo ou selará mais um ciclo de esquecimento. Você já percebeu como, mesmo sem entender, você continua? Mesmo sem provas, você sente? Mesmo sem lógica, algo em você insiste em seguir? Isso é fé vibracional, é a bússola interna, é o fio de prata que conecta você ao núcleo da criação. E esse fio está puxando você agora, está dizendo que o tempo acabou, que a espera terminou, que a escolha não pode mais ser adiada. O portal 88 não vai esperar. Ele se abrirá e você estará pronto. Ou será arrastado pelo que não teve coragem de encarar. E isso Thoth já sabia. Você pode até tentar fugir, racionalizar, duvidar, mas quando a vibração do código tocar o ponto certo em seu campo, não haverá mais escapatória. Você vai sentir, vai ouvir, vai se lembrar. E nesse instante, você saberá que a única coisa que sempre faltou foi você inteiro. E o 8 de agosto é o dia de voltar. Voltar para casa. Voltar para si. Voltar para o que nunca deveria ter sido abandonado, sua verdade sagrada. Você achou mesmo que o silêncio depois do chamado traria paz? Achou que bastava aceitar o que sente e tudo se tornaria leve? Não, ainda não. Porque o mais difícil não é escutar a verdade, é viver com ela depois. O verdadeiro código de Thoth Jerut não termina na ativação, ele começa no colapso, porque agora que a vibração penetrou sua alma, não há como continuar sendo o mesmo. Você pode até tentar manter sua rotina, vestir as mesmas roupas, ir aos mesmos lugares, fingir as mesmas conversas, mas por dentro algo está apodrecendo, e não porque está errado, mas porque já passou do prazo, porque sua alma cansou de esperar você acordar. Olhe ao seu redor. Quantas mentiras você sustenta para manter um mundo de pé que no fundo já desabou? Quantas verdades você engoliu para manter laços que te asfixiam? Quantas vezes você se anulou para ser aceito, para não ser deixado, para não ser confrontado? E agora vem Thoth, não com pena, mas com precisão, arrancando uma a uma todas essas máscaras que você jurava precisar para sobreviver. E quando tudo isso cair, o que vai sobrar? Um vazio, um medo, um desespero? Sim, porque a travessia exige que você atravesse sem bagagem, inclusive sem nome. Você acha que está pronto? Sério? Pronto para perder tudo o que você achava que era? Porque o código não te leva a um novo destino, ele destrói o anterior. E quem caminha com Thoth sabe, não há avanço sem ruína, porque o que vem depois do 88 não será mais sobre agradar, pertencer ou controlar, será sobre ser. E ser de verdade significa perder o direito de mentir para si mesmo. Está disposto a isso? Está mesmo disposto a abrir mão do personagem que te deu segurança por uma alma que pode te deixar nu? Não é romantismo, não é energia bonita, é guerra. Uma guerra invisível que acontece dentro de você todos os dias. Uma batalha entre o que pulsa e o que prende, entre o que você sente e o que você suporta. E agora que o portal está abrindo, essa guerra vai à superfície, vai explodir em discussões, em decisões radicais, em dores que você achava curadas, em gritos abafados que voltarão à garganta, porque o campo não perdoa quem ignora sua alma. E se você não der o salto, será empurrado pela vida, pelo corpo, pelas circunstâncias, por tudo aquilo que você se recusa a ouvir. 8 de agosto não é um evento, é um ultimato. E Thoth Jerut não oferece conforto, ele oferece liberdade, mas liberdade exige preço. E o preço é você inteiro, sem filtro, sem censura, sem intermediários. É você nu diante do que sente, do que deseja, do que teme. E a maioria não aguenta esse espelho, porque é mais fácil terceirizar a dor, jogar no outro, colocar no passado, culpar o sistema. Mas o código, ele não aceita desculpas. Ele te coloca diante da única coisa que ninguém pode roubar, sua responsabilidade de despertar. Você já tentou parar de sentir, não é? Já quis desligar tudo, se esconder da intensidade, se anestesiar da própria sensibilidade. Mas isso não é fraqueza, isso é cansaço, porque você sentiu demais, por tempo demais, e o mundo não soube o que fazer com isso. Então, você aprendeu a se esconder, a se reduzir, a se silenciar. E agora, o código veio te lembrar. Sua sensibilidade é sua força.
Sua intensidade é sua arma. E o mundo que tentou te diminuir agora vai tremer quando você decidir aparecer por inteiro. Mas aparecer não é brilhar. Aparecer é expor suas sombras. É mostrar a parte feia, a parte que sangra, a parte que grita. Porque o real não é estético, é cru. E você precisa ser cru agora. Precisa parar de pedir desculpas por sentir, por ser demais, por incomodar. Porque o que incomoda não é você. É a verdade que sua presença carrega. Uma verdade que o mundo inteiro tenta esconder, mas que Thoth acende como um fogo sagrado dentro de você. E esse fogo, se você não o usar, ele vai te consumir. Você ainda acha que vai se preparar para o portal? Você ainda acha que vai controlar esse processo? Que vai dominar a linguagem sagrada, fazer o ritual certo, comer a coisa certa, meditar o tempo certo? Esquece. Nada disso importa se você não estiver disposto a despir a alma. Porque o código não responde à forma, responde à entrega. E entrega é morrer de pé, é sentir tudo, mesmo sem saber o que fazer com o que sente. É andar mesmo tremendo, é falar mesmo engasgando, é existir mesmo sangrando. E talvez seja esse o segredo que Thoth nunca disse em voz alta, que o portal não te leva a um lugar novo. Ele te traz de volta ao que você sempre foi, mas agora sem escudo. E quando isso acontecer, você vai ver o mundo com outros olhos. Vai ver a mentira nos sorrisos, o vazio nas palavras, o medo por trás da arrogância. Vai ver que quase ninguém está acordado. Vai ver que você estava dormindo também, mas agora não dá mais. O código já está em você e o portal já está aberto. Então me diz, o que ainda está te prendendo? Que corda invisível ainda te amarra? Que voz antiga ainda diz que você não pode, não deve, não merece? Escuta isso, você não deve nada a ninguém que te pede para trair a própria alma. Não deve fidelidade a pactos de dor. Não deve lealdade a prisões afetivas. Não deve continuidade a versões suas que foram criadas apenas para sobreviver. 8 de agosto é sobre romper. Com tudo, com todos, com qualquer coisa que te arraste para longe de quem você é de verdade. E sabe o que mais dói? Saber que, no fundo, você já está pronto, mas ainda se esconde. Porque despertar dá medo. Porque ser você mesmo assusta. Porque viver com verdade exige que você desmonte tudo o que construiu em cima da mentira. Mas a boa notícia é, você não precisa mais esperar. Não precisa mais pedir permissão. Não precisa mais ter certeza. Você só precisa ir, respirar, sentir, romper, soltar, entrar no portal. Porque Thoth não vai te carregar, mas ele já te marcou. E isso ninguém pode desfazer. Você não está mais no mesmo lugar, nem dentro nem fora. Algo mudou. Não com estardalhaço, mas com o silêncio preciso de quem planta uma semente que germina devagar. Porque certas transformações não fazem barulho. Elas se movem por dentro, como raízes secretas. E agora há raízes crescendo em você, invisíveis, mas profundas, vibrando com o mesmo som que Thoth Jehuti sussurra através das galáxias. Lembre-se, não de uma história, mas de uma vibração, não de quem te disseram que era, mas do que você sempre foi, mesmo antes da primeira respiração. 8 de agosto não é uma data, é uma rachadura no tempo, e nessa rachadura, tudo o que era sólido se torna maleável. Você viu isso, sentiu isso, foi tocado por uma frequência que não se explica, apenas se escuta com a pele, com a lágrima contida, com o vazio que ficou depois de cada palavra. E talvez você ainda não entenda tudo, mas o que precisa ser compreendido agora já foi sentido. E o sentir é o idioma da alma. Há uma porta que se abriu dentro de você, não no mundo externo, mas no mundo sem nome, onde moram os fragmentos que você julgava perdidos. Fragmentos de coragem, de presença, de lucidez, fragmentos de silêncio sagrado. E esse portal que pulsa entre as costelas e o destino não precisa ser atravessado correndo. Precisa ser honrado com passos lentos.
porque não é o final que importa. É a decisão íntima de caminhar na direção do que te rasga, do que te limpa, do que te devolve. Talvez você chore sem saber por quê. Talvez fique em silêncio sem saber o que dizer. Isso é a alma ganhando espaço. É a máscara escorregando sem esforço. É o código de Thoth se instalando nos seus ossos. Não para decorar sua vida com simbologia bonita, mas para exigir inteireza. Porque agora você sabe que não pode mais ser metade. Que não cabe mais em espaços que te pedem para se diminuir. Que não pode mais fingir que não escuta quando a verdade bate como um trovão mudo em seu peito. E se amanhã tudo parecer igual, lembre-se, o que mudou foi você. O mundo continuará a se vestir de distrações, mas você não se esquecerá do que foi despertado aqui, porque a lembrança tem peso, e essa memória que Thoth te entregou, mesmo que embrulhada em metáforas, vai perseguir seus silêncios, vai reaparecer nos detalhes, vai sussurrar nos seus momentos de dúvida. E quando você estiver prestes a recuar, ela vai estar lá, como um farol invisível, como uma presença que não te deixa mais se abandonar. Você não está sozinho, nunca esteve. Cada palavra foi escrita em ressonância com outras almas despertas, almas que, assim como a sua, estão cansadas de sobreviver e famintas por verdade. Almas que também tremem diante do portal, mas decidem atravessar mesmo assim. E isso é tudo que o universo precisa, de seres humanos que escolham sentir tudo e ainda assim caminhar. Talvez você nunca consiga explicar o que sentiu aqui, e tudo bem. Algumas experiências não foram feitas para serem ditas, foram feitas para serem guardadas como sementes no peito, e quando menos esperar, elas florescerão em atos, em decisões, em rupturas silenciosas que mudarão o rumo da sua existência sem que ninguém perceba. Porque o despertar real não se mostra, ele se revela no modo como você escolhe viver depois que já não consegue mais mentir para si. Agora respire, não como quem termina, mas como quem inicia, porque isso que você viveu aqui não tem fim. É um eco, um selo, uma linha que foi traçada em você, e mesmo que tente esquecê-la, ela reaparecerá. Em sonhos, em encontros, em escolhas, ela vai te lembrar sempre que uma vez tocado pelo código, você jamais voltará a caber na forma antiga. E se tudo isso tocou você, mesmo que só uma fresta, compartilhe esse despertar. Deixe sua voz aqui nos comentários. Curta, se inscreva, mas faça isso como um gesto sagrado, como quem responde ao chamado, como quem reconhece que algo começou e que o próximo passo é seu. Toda travessia começa com uma quebra, e toda quebra é um convite para voltar a ser inteiro.